Bom dia, meus queridos. Mais um dia aqui com essa oportunidade linda de podermos refletir sobre as coisas do espírito, pensamentos elevados. Então hoje está caindo uma chuva aqui maravilhosa. Quando cai a chuva, eu imediatamente lembro das árvores, né? As nossas irmãzinhas, ainda na espécie vegetal, sendo regadas por essa queda, né, de chuva que Deus manda para nós. O Senhor Indra, né, diz que o semideus Indra, que é o Deus dos raios, dos trovões, e assim todas as árvores ficam satisfeitas. É dessa maneira também que Deus está dando a misericórdia para todos nós. As árvores não estão pedindo chuvas, mas desejam, né, a água, que é o seu alimento. Então Deus manda a chuva. Assim, porque Deus é muito generoso. Tá? Então temos que pensar nessa situação. Na nossa vida, Deus está sempre mandando essa chuva de misericórdia e satisfazendo todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades. Isso é espetacular quando você tem essa consciência de que nada te falta, e quando tiver algum desejo insatisfeito ou se tiver faltando algo na sua vida, fique tranquilo que Deus vai enviar. Então a misericórdia de Deus, ela está presente em nosso coração, trabalhando constantemente para nos levar de volta a esse estágio de consciência onde nos reunimos espiritualmente com o Espírito Supremo. Essa é a maior de todas as misericórdias, é quando Deus ele se revela para você de dentro do coração. E aí você tem o maior prêmio da vida, o néctar, né? O néctar pelo qual você está desejando ansiosamente, sem saber dessa busca frenética pelo prazer do mundo, que só traz frustração. Esse néctar que você está ansiando é essa comunhão amorosa com Deus, o estabelecimento do seu serviço ao próximo nesse mundo, serviço a Deus, serviço a você mesmo. Essa é a nossa posição eterna. Assim como uma árvore, o serviço dela é dar os frutos para alimentar outros reinos, assim também o serviço amoroso a Deus é o fruto de uma pessoa que evoluiu nesse estágio de consciência maior. Assim ele atua com a misericórdia de Deus. Deus potencializa essa alma que se rendeu ao divino com entrega total. Então ele passa a ser também, esse devoto de Deus passa a ser um agente da misericórdia de Deus, onde Deus inspira o coração dessa pessoa para ela levar essa chuva de palavras na forma de néctar aos corações que estão desejosos de realizar a Deus. Então é muito importante isso, esse sintoma. Entregar-se a Deus significa entrar numa posição de consciência onde você serve a Deus. Rendição a Deus significa serviço ao mundo com o seu talento específico. Ou cooperação, quem não tem um talento forte nesse mundo pode ajudar aqueles que têm um talento forte, porém tudo dentro dessa base do serviço devocional. É o que estamos tentando fazer aqui nesse mundo, enquanto encarnados nessas formas humanas. Devemos usar a nossa mente com pureza, não usar a mente para satisfazer ao falso ego, mas para satisfazer
essa suprema personalidade de Deus que habita em nosso coração. Dito isso, aproveitando o exemplo, né, que estava chovendo, também tem um verso muito bacana na escritura védica, que é assim, Ome Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachura Militandjana Taismai Sri Gurave Namaha. Esse verso é muito interessante porque ele fala dos devotos que estão purificados em Deus, dando essa assistência para as almas que estão dormindo, perdidas, ignorantes do fator espiritual. Então essas almas, elas comparam esse mundo a uma floresta pegando fogo. Todo mundo está dentro dessa floresta, agoniado, tentando sair, porque o fogo do condicionamento material, das misérias, do sofrimento está acontecendo intensamente. E quando você está dentro de uma floresta que representa essa Kali Yuga, essa floresta em chamas, tudo que você quer é acordar dessa situação. As pessoas não aguentam mais, né? O espírito não aguenta viver mais numa condição tão densa. E aí o mestre espiritual, no qual é dedicado esse mantra que eu falei, ele é como uma chuva misericordiosa que vem e apaga esse incêndio florestal, dando assim alívio e conforto para as pessoas que estão aqui dentro dessa floresta. Porque a pessoa que transcendeu, ela é comparada com essa nuvem chuvosa, regando as condições que não podem ser solucionadas pela mente. E daí uma pessoa que é rendida a Deus, que está com a mente pura, que tem essa energia transcendental, ela tem o poder, né, estando aqui nesse mundo, de gerar uma energia que vai trazer alívio para toda a humanidade. Então isso é muito importante, você entender a posição de um devoto nesse mundo, o quanto a misericórdia de Deus está atuando no coração dele. Por isso se diz que devemos, assim, imediatamente nos aproximarmos de uma pessoa avançada espiritualmente, fazer perguntas submissas, né? Servir a esse devoto de uma maneira que você possa expandir essa consciência divina e também estar com ele, porque ele representa essa verdade, a verdade de Deus. Então, porque ele já vive nessa verdade, ele, através dessa verdade que representa a ação da potência de Deus no coração dele, ele pode iluminar as pessoas. Isso está no verso 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita. É isso que Deus pede, né? Ajude, se você se ilumina, imediatamente comece a servir nesse mundo com amor, para satisfazer tanto a Deus quanto a todos os seres que estejam necessitando, precisando dessa realização espiritual. E nesse contexto você também ajuda você. Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você serve ao próximo, quanto mais você deseja de coração compassivo e misericordioso ajudar as pessoas a se iluminarem, mais você se torna feliz, porque é assim que funciona. Deus é o servo supremo e você é o servo parte do todo. E todo mundo tem que ficar nessa posição de serviço para tudo acontecer perfeitamente na vida de cada um. Então, dito isto, Deus sempre expande, né, as palavras. Dito isso, eu peguei um livrinho aqui, abrindo uma página, agora, como a gente faz aí, ó, Minutos de Sabedoria, 156. Então, por incrível que pareça, tudo é sincronia, tudo é sincronia. O que eu acabei de falar agora, eu abri aqui aleatoriamente, e está dizendo: procure compreender o próximo.
não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque como você sabe como sofre quando fazem isto com você. Ou seja, não faça ao próximo o que você não quer que façam com você. Tem que ter essa sensibilidade. Depois continua. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Então, compreender o coração das outras pessoas é uma qualidade natural de uma pessoa que evoluiu espiritualmente e sabe que as pessoas estão vivendo numa ilusão, num falso ego, e naturalmente estão sofrendo. E nesse sofrimento, nessa agonia, nessa frustração, nessa miséria, né, mental, emocional, naturalmente a pessoa toma certas atitudes que não são assim agradáveis, convenientes. Porém, você compreende que aquela pessoa ela está num estágio de ignorância espiritual, ela não está conectada com o espírito. O espírito é eterno, bem-aventurado. Ele nunca fica nessa situação de dor, lamentação, ansiedade, estresse, porque o espírito ele está vivendo na realidade máxima. Quando você se rende aos pés de lótus de Deus, quando você tem a sabedoria, você começa a contemplar a vida, as pessoas, o plano de Deus, o processo da evolução pelas formas da consciência. E você está agora nessa forma humana e vive numa sociedade, tem que se relacionar naturalmente com todo mundo. E dentro dessa base espiritual, dessa realização da sua comunhão amorosa com Deus, compreendendo que Ele está em todos e todos estão nele, naturalmente você vai compreender. Você não vai baixar a sua frequência espiritual para um padrão mental que vai ressonar com aquela pessoa ou com uma humanidade que está doente, enlouquecida, hipnotizada, e tentar rebater, né? Tentar justificar a sua posição, que é mais elevada. Não, você simplesmente tem um olhar de compaixão, compreende onde a pessoa está e espera pacientemente ela dar uma abertura no coração dela para querer receber as coisas espirituais. Não adianta você ficar dando conselho espiritual para uma pessoa que ainda não despertou, não faz um processo espiritual na vida. De modo que você tem que ser o exemplo. Seja o exemplo. Então a pessoa vai ver você sempre cantando o nome de Deus, sempre meditando, sempre fazendo uma aulinha falando sobre Deus. Você está sempre em paz, está sempre sorridente, com bom humor. E assim caminha a vida. A vida não é ruim nem é boa. A vida é uma expressão do espírito. Mas se o espírito está dormindo, a mente está comandando o espírito, e a mente ela é sem um condutor acordado, ela vai fazer um grande estrago. Assim como o cocheiro, né, quando está dormindo na carruagem, os cavalos eles vão querer se alimentar, os sentidos querem se alimentar, cada um quer se alimentar de uma determinada coisa que está referente a ele. Cada cavalo do sentido vai para um lado, e aí é uma confusão danada, e o condutor, né, que representa a inteligência sobre a mente, está dormindo.
Quando estudamos o Bhagavad Gita, o Senhor Supremo, Krishna, que está instruindo o Gita, ele diz para Arjuna, né? E aí, Arjuna, você entendeu com a sua inteligência esse conhecimento ou você quer que eu repita de novo? Que você tem que fazer a minha vontade, o plano que eu estou fazendo para todos os espíritos e que eu estou querendo te usar aqui para você vencer essa batalha de Kurukshetra. Então, Arjuna, como era rendido a Deus, naturalmente ele entendeu a intenção divina. E a intenção divina é que todo mundo desperte e entre em comunhão amorosa com ele, para que na hora da morte não tenha que ficar voltando a esse plano material de novo e de novo. Mas a vida para a pessoa que atingiu esse plano de realização espiritual, que caminha com essa sabedoria, falada pela autoridade suprema, tal como o Bhagavad Gita, e assim também falada pela autoridade de um devoto puro, que está vivendo em Deus já nessa verdade. Para um devoto a vida é maravilhosa, a vida é Deus, não tem Deus e outra coisa. Mas para você viver nisso, né, se mover em Deus, existir em Deus, ter a vida em Deus, você tem que realizar o divino. Então tem que ter essa compreensão. Sem essa compreensão, você está sempre em conflito com as outras pessoas. Mesmo que você tenha todo o conhecimento, seja um erudito, um avançado espiritualmente, até mesmo um mestre, se você não está vivendo nessa consciência divina, totalmente integrado com todo, naturalmente você vai estar sempre em conflito, magoado, ou tentando impor as suas coisas emocionais, intelectuais, espirituais. O espírito que está em Deus, ele é neutro, assim como Deus é neutro. E você permite que todo mundo encontre, né, essa verdade no tempo delas. Então essa é a compreensão. Quando você compreende que você não tem que fazer nada por ninguém, você não é o salvador de ninguém, nem ninguém vem te salvar, você só tem que se conectar com Deus e dentro desse processo Deus leva a sua energia como a misericórdia dele para as pessoas que estão querendo isso. Tá? Então essa é a forma de você se conduzir nesse mundo. Então, aqui fala, né, não magoe aqueles que o beneficiaram. Todo mundo está beneficiando o outro. Todo o reino vegetal, o reino animal. Misticamente está todo mundo unido numa corrente espiritual. Todo mundo está unido, né, em laços invisíveis provenientes dessa fonte suprema e de alguma forma todo mundo está ajudando todo mundo está prejudicando todo mundo, mas o espírito ele pega só o lado bom da coisa, tá? Então essa parte que ele fala, não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isto com você. Então o prazer de uma pessoa realizada em Deus é simplesmente tentar fazer com que essa pessoa sinta esse prazer, ele sendo o exemplo disso. As pessoas notam, as pessoas observam, as pessoas sentem a energia de uma pessoa que está mais avançada em vibração e frequência. Certo? Então temos que refletir sobre isso. Temos que sempre ser amáveis, né? Falar palavras de carinho, palavras de verdade, palavras que iluminam. E assim caminha a vida, né? Caminha a vida. Então espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e imediatamente vejam as outras pessoas como partes de você mesmo, só que esquecidas de Deus. E a sua missão é servir a Deus tentando estar sempre consciente na sua vida, aqui e agora. Isso que vai fazer a diferença. Ok? Beijo no coração, amo vocês. Haribol!